notícia, e agradecemos desde já no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que falar que eu estou feliz é redundante, né? Nem precisa. Falar que é uma honra, que é uma alegria, nem precisaria, é clichê. Mas verdadeiramente, meu coração está muito feliz. Agora, no mês de outubro, também foi nosso aniversário. Nós vivemos um mês inteiro comemorando 5 anos em Vitória, ali no grande ABC Paulista, na cidade de Santo André. Eu sei o trabalho que deu, eu sei o trabalho que dá para organizar uma festa. Nós nos reunimos, fizemos um dia especial e juntamos todas as igrejas lá de São Paulo, num só sábado. E a ansiedade daqueles dias chegando. E o medo de dar alguma coisa errada, de não sair alguma coisa como nós planejamos. E nessa hora nós esquecemos que nós confiamos num Deus poderoso. Nessa hora nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nessa hora nós esquecemos que quem mais recebe é Ele. Então por isso eu quero parabenizar a pastora Rejane, a igreja de Natal, todos que estão aqui nessa noite, que a festa está linda. A festa está linda, a festa é para o nosso Deus. E o tema do nosso aniversário foi Seguindo a Arca do Senhor. Nós convidamos várias pessoas, todos foram ministrar em cima do mesmo tema. Passaram por ali 15, 16 pessoas pregando a mesma passagem, pastor. E foi lindo como Deus falou coisas diferentes na mesma passagem. Foi lindo como Deus nos levou e nos trouxe e moveu naquele lugar. Então, como eu venho o mês inteiro sendo ministrado a respeito de uma pessoa, quando o pastor Juscelino falou assim, olha, vamos escalar para pregar lá, veio essa pessoa no meu coração, que é Josué. Porque foi ele o encarregado de transportar a arca através do Rio Jordão. Então eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem a respeito da vida de Josué. Eu quero ler no livro de Números, no capítulo 27, livro de Números, no Velho Testamento. Aleluia. No capítulo 27. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, você que veio aqui hoje, eu quero te dizer que não é proibido dar glória a Deus nesse lugar. Eu quero te dizer nessa noite que não é proibido dizer aleluia. Eu quero te dizer que não é proibido engrandecer aquele que tem que ser engrandecido, Jesus Cristo. Portanto, você pode abrir tua boca e dar glória a Deus. Você pode abrir tua boca e dizer aleluia. Você pode abrir tua boca e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande. Porque nós viemos aqui essa noite para isso, amém? Amém. Viemos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Então exalte o nome do nosso Deus aí. Todos encontraram? Números, capítulo 27. Quero ler a partir do versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Eu costumo falar na nossa igreja, que a pessoa que está aqui ministrando, ela traz o estudo, a pessoa ora, a pessoa se consagra, a pessoa busca. Mas se não for o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, falando aos nossos corações e dizendo a verdade, nos convencendo, de nada adianta a pessoa estar aqui. Estaríamos perdendo tempo. Então eu quero orar contigo nessa noite, mas eu quero orar contigo. Sabe o que é isso? Eu quero que cada um que esteja nessa noite ore junto comigo.
E eu quero que você olhe na seguinte intenção: Senhor, eu vim aqui para que tu fale comigo. Senhor, eu vim aqui para ter uma resposta de ti. Senhor, eu vim aqui para que tu confirme no meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Não é o que eu quero, é o que eu preciso ouvir. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui reunidos, ó Senhor, as duas igrejas, ó Pai, te adorando, te louvando nesse santo lugar. Senhor, que não seja eu, Pai, porque de mim mesmo, Senhor, quem sou eu? Eu nada tenho, Pai. Mas, Senhor, que através do Teu Espírito, Senhor, seja usado nesta noite. E que o mesmo Espírito, Senhor, possa tocar em cada coração nesta noite, Deus. Porque só Tu é aquele que solta os nossos corações. É só Tu, Senhor, que conhece os nossos íntimos, ó Pai. Só o Senhor pode responder às nossas orações. Só o Senhor pode tirar as nossas dúvidas. Só o Senhor, Pai, pode agir em nossas vidas. Então eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, testificar em nossos corações a verdade sobre a palavra que está sendo pregada. Porque nós sabemos, ó Deus, que a verdade, Pai, é aquela que liberta. Senhor, é através da verdade, ó Pai, que somos livres. Então eu te peço nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, venha nos libertar, venha, Senhor, nos tirar do cativeiro, venha, Senhor, falar conosco pessoalmente, porque Tu é Deus, Senhor, não de coletivo e sim individual. Senhor, Tu é Deus que fala pessoalmente com cada um de nós. E é isso que eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E eu quero começar falando o seguinte: quem foi Josué? Como é que será que ele apareceu? De onde ele veio? E eu começando a pesquisar, eu descobri que ele, primeira coisa, foi considerado um herói da fé, que está lá registrado no livro de Hebreus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, nasceu no Egito por volta de 1405, quando o povo dele ainda era escravo. Ele nasceu na escravidão. Cresceu nutrindo aquela esperança de que um dia eles seriam livres. Ele cresceu também no meio do povo idólatra. Os egípcios eram um povo idólatra. Os egípcios acreditavam em tudo, tinham Deus para tudo. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falava com aquele povo que eles seriam livres. E Josué, então, ele começa a crescer nesse povo, nesse meio. Mas ele tinha certeza que algo aconteceria. Você tem essa certeza nessa noite, querido? Mesmo que as dificuldades, mesmo que aquilo que esteja à tua volta diz não. Você acredita que você crê num Deus que pode mudar a tua situação? Você acredita num Deus que quando todo mundo diz sim, Ele diz não? Ou quando todo mundo diz não, Deus diz sim? Porque a última palavra é do nosso Deus. Aleluia. Então a palavra é para você nessa noite. Se você acredita nisso, a palavra é para você nessa noite. Ainda moço, ele teve o privilégio de ver esse sonho realizado. Porque certo dia apareceu lá um homem chamado Moisés. Certo dia apareceu lá um homem que tinha sido fugido, que tinha saído de lá e voltou. E falando para Faraó: liberta o povo do meu Deus. Liberta o meu povo. Penso eu que Josué ouvia falar daquele homem que se atrevia a chegar perto de Faraó e falar: liberta o meu povo. O que será que Josué pensava nessa hora? Eu fiquei imaginando isso, gente. O que será que Josué pensava nessa hora? Esse cara deve estar louco. Esse cara vai morrer. Como é que será a fé desse cara? Por que ele chega lá e fala isso? Mas aí eu fico imaginando também Josué vivendo aqueles momentos das pragas. Porque uma coisa muito interessante acontecia: aquelas pragas aconteciam somente para os egípcios. No meio dos hebreus não acontecia. O gado dos egípcios morria, dos hebreus não. As moscas iam para o lado dos egípcios, dos hebreus não. Então ele deve ter pensado: opa, tem coisa diferente aqui. Opa, tem um mover diferente aqui. Amados, as coisas começam a acontecer e muitas vezes a gente não se dá conta de que Deus está movendo, de que Deus está fazendo. As coisas estão acontecendo, a gente fica como cegos. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos, deixa Deus operar e começa a observar o que Deus faz. Começa a observar o que Deus faz. E aí,
o povo sai. O faraó se rende. E eu fico imaginando, porque eu era adolescente ainda, eu fui com a minha mãe ao cinema e assisti o filme Os 10 Mandamentos. Acho que poucos tiveram esse privilégio, eu creio. Porque você vê aquele mar se abrindo numa tela de cinema na sua frente, é outra história que você vê hoje numa televisão. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Porque eu estava vendo ali o poder de Deus se realizando. Naquele momento eu me imaginei estando ali junto com aqueles povos. E eu ficava imaginando como é que o povo que viu um negócio desse acontecer pode depois duvidar. Aí eu fico perguntando, e eu? Será que eu já não vi muitos milagres acontecendo? Será que eu já não vi muitas coisas acontecendo na minha vida? E como eu acabei de falar, na organização do aniversário, muitas vezes eu falava, ai Deus, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? E a gente se esquece que Deus está no controle. A gente esquece, é a nossa parte humana. É fácil falar do outro. Mas Deus fez, Deus aconteceu e Ele está aqui, duvidando. Amados, vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar para nós mesmos. Eu acho que Deus fica falando, ô meu povo, ô minha criança, ô meu filhinho, por que fica desesperado? Confia em mim, vai dar tudo certo. Confia em mim, vai dar tudo certo. E aí vem uma situação. Foi falado, eu li que Josué aparece liderando o povo hebreu num vale, numa luta, e o líder dele, a pessoa em quem ele se espelhava, a pessoa que ele viu indo lá desafiando o faraó, estava onde? No alto, distante. Mas esse líder estava fazendo o quê? Intercedendo por ele. Moisés estava no monte com os braços levantados, intercedia por aquele povo. E aí eu vejo Moisés olhando, vejo Josué olhando para Moisés e avançando sobre os inimigos. Enquanto Moisés estava intercedendo sobre ele. Eu vejo um momento também que Moisés se cansa, abaixa as mãos. Mas Deus prepara duas pessoas, vai lá e ergue as mãos de Moisés, dobra, Ur e Arão. Eu vejo Deus tomando conta de toda a situação, querido, mesmo que você se sinta cansado. Mesmo que você se sinta exausto. Amém. Mesmo que naquele momento parece que você não vai conseguir dar mais nenhum passo. Nem as tuas mãos você consegue levantar. O Senhor prepara pessoas para chegar. O Senhor prepara pessoas para pegar nos teus braços. Você não está sozinho. Porque tem pessoas olhando para você e falando, Ele está intercedendo por mim. Ele está orando por mim. E se Ele está orando por mim, eu vou conquistar todas as outras coisas. E a palavra me diz que enquanto Moisés estava com os braços levantados, Josué avançava e prevalecia. Quando Moisés se cansava e abaixava os braços, a Amalequitas que prevaleciam contra Israel. Pastor, o que você quer dizer com isso? Pastor, o que você está querendo me dizer com isso? Quero te dizer, querido, que muitas vezes, mesmo que a tua força seja fraca, mesmo que a tua força esteja acabando, tem pessoas olhando para ti, esperando a tua oração. Esperando a tua oração. Esperando a tua intercessão. Não abaixa o braço, não. Não abaixa o braço, não. Muitas pessoas olham para nós como pastores, e eu li esses dias, e eu ri sozinho, e é uma verdade. Sabe o que eu li esses dias, pastor Justino? As pessoas acham que pastor é feito de pó de anjo. Pastor não é feito de pó de anjo, não. Pastor é feito de barro também. O mesmo material somos feitos. As pessoas olham para nós e acham que nós somos super, né, pastora Jane? A super pastora, o super pastor. Com eles não tem, eles estão sempre bem. Eles estão sempre bem. Não tem lutas para ele. Oh, meu querido. Oh, meu amado. Só o Senhor sabe. Só Deus sabe. Nós não somos feitos de pó de anjo, não. De barro também. Pó da terra, igualzinho. Mas eu aprendo que quando o Senhor nos chama para uma obra, quando o Senhor nos chama para alguma coisa, Ele já começa a falar, filho, eu vou começar a te preparar. Eu vou começar a te preparar. Vem para cá,
vem para o meu lado, eu vou te erguer, eu vou te levantar. Se os teus braços cansarem, eu vou providenciar alguém para levantar os teus pés. Porque grandes coisas tenho eu na tua vida. E Josué venceu com a intercessão de Moisés. Moisés agora não vai entrar na terra prometida. Moisés chegou no ponto que Deus falou: você só vai até aqui. Mas, como nós lemos, tem um homem. Você tem uma pessoa do seu lado que vai ficar no seu lugar. E tem uma pessoa que eu tenho observado que tem sido obediente. Tem uma pessoa do teu lado que você pode contar. Então quero eu usar essa pessoa agora. Vai lá e mostra para toda a congregação, mas na frente do profeta. Na frente do profeta. O profeta vai falar por mim e Josué vai agir. Eu fico imaginando agora Josué, como é que ele deve ter se sentido? Suceder a Moisés. Suceder a Moisés, aquele que com cajado abriu o mar vermelho. Aquele que audaciosamente chegou na frente de Faraó e falou: liberta o povo do meu Deus, liberta o meu povo. Aquele que falava sobre as pragas. Quantas vezes nós já nos sentimos assim, querido? Ah, mas sou eu que vou ter que pregar? Mas sou eu que vou ter que louvar? Mas sou eu que vou abrir o culto? Sou eu que vou ministrar a oferta? É você sim, querido. O Senhor está escolhendo você. O Senhor está escolhendo você para fazer isso. Sou eu que vou liderar a intercessão? É você que vai liderar a intercessão. Sou eu que vou liderar a diaconia? É você que vai liderar a diaconia. Porque o Senhor já sondou o teu coração. Ele já sabe da tua fidelidade, Ele já sabe da tua obediência. E Ele te escolheu. Ele te escolheu e firma os teus pés. Pode vir tempestade. Você pode até dobrar feito um bambu, mas quebrar não quer. Porque Ele te fortalece. Pode vir água. Ele promete, você não vai se afogar. Pode ficar tranquilo. E aí eu fiquei observando, quando Josué recebe essa incumbência, Deus fala: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a arca da aliança, que é a minha presença, e você vai avançar sobre o Rio Jordão. E através dos sacerdotes, com a arca, o que acontece com o Rio Jordão? A água para, e o povo novamente passa em seco. Moisés abriu o mar vermelho. Josué, com a presença do Senhor, abre o Rio Jordão. Sinais de que Deus estava com ele. Sinais de que Deus estava com ele. Eu tenho certeza, meu amado, que você tem sinais de que Deus está contigo. Eu tenho certeza que Deus está contigo e você tem sinais, porque a Bíblia nos diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Só que muitas vezes nós fazemos ao contrário, nós vamos atrás de sinais. Não precisa, os sinais vêm atrás daqueles que creem. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo o que o Senhor está te falando nessa noite? Aqueles que começam a ir atrás de vento, aqueles que começam a ir atrás de sinais, aqueles que começam a ir atrás disso, atrás daquilo, acaba se perdendo. E depois não sabe para onde voltar. Ele foi para tanto lugar, qual é o lugar dele? Realmente, qual que é o lugar dele? Eu fui aqui, eu fui ali, eu fui lá, acabei sendo enganado, acabaram falando coisas para mim que não se cumpriram. Acabou até falando, acho que Deus não existe. Acho que Deus não gosta de mim. Querido, nós fazemos as coisas erradas e colocamos a culpa em Deus. A palavra me ensina e ela é clara. Os sinais seguirão aqueles que creem. Você acredita? Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Então pode esperar, os sinais seguem aqueles que creem. Pode orar a Deus. Jesus. Josué foi chamado para liderar por Deus, liderar o povo de Israel. Nós somos chamados hoje para quê? Qual é o nosso chamado? Qual é o teu chamado? Nós temos um chamado, querido.
A comunidade cristã Nova Esperança, nós dissemos que é uma igreja sacerdotal. O que significa uma igreja sacerdotal? Significa que você, membro da comunidade cristã Nova Esperança, é um sacerdote. E o que um sacerdote faz? Além de adorar a Deus, ajuda o povo a adorar a Deus, anuncia o Evangelho, prega o Evangelho, louva. Somos sacerdotes, querido, cada um de nós. Se o Senhor te chamou para essa igreja, o Senhor te chamou para ser sacerdote. E eu posso te garantir, não existe chamado mais lindo, não existe chamado mais maravilhoso do que anunciar a obra do Senhor, proclamar a verdade de Cristo. Quero te dizer isso nessa noite, meu amado. Você foi chamado para anunciar a verdade de Cristo. Pode ser que muitas vezes seja difícil, muitas vezes seja dolorido, muitas vezes os nossos braços vão cansar, nossas pernas vão doer, nossos pés vão ficar machucados. Mas eu aprendi esses dias que evangelista tem os pés bonitos, não é, pastor Elias? O evangelista tem pé lindo, que a palavra me diz isso, não é? Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam. Então, amado, olha para o teu pé aí e fala: ô pé lindo que eu tenho. Ô que pé lindo que eu tenho. Amado, nós anunciamos o Evangelho do Senhor. Eu aprendi isso lá, carregando a arca, levando a arca. Ser chamado para liderar é um privilégio que Deus dá a todos aqueles a que Ele chama. E é também uma responsabilidade, porque todo líder precisa ter cuidado. Cuidado para se portar como líder. Você entendeu isso que eu te falei agora, amado? Eu aprendi há muito tempo atrás que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Quando o amado me falou isso, eu fiquei pensando, falei, como assim? Não entendi. E cada vez mais nós temos que viver. Nós não podemos ser apenas cristãos, nós também temos que parecer cristãos. Não podemos ser só líderes, nós temos que nos comportar como líderes. Somos líderes e quando a gente reclama: pastora, meu liderado não me obedece. Eu falo e você está dando exemplo, amado? Está dando exemplo? Ou você é daqueles que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Só que na obra do Senhor não pode ser assim não, amado. Porque eu vejo Josué aqui muitas vezes copiando Moisés. Eu vejo muitas vezes Josué copiando Moisés. Moisés foi o espelho para ele. E nós? Toma cuidado, líder, nessa noite. Estão te olhando, estão te observando, estão te copiando. Como é que tem sido o teu comportamento? O que nós temos feito? Temos que ter o cuidado para nos portar como tal, não decepcionando os nossos liderados, diante dos quais o Senhor nos colocou. Foi Deus que nos colocou. Fala-se atualmente em lideranças autoritárias. Significa que os líderes dão a palavra final. Eu mando, vocês obedecem. Tem também a liderança democrática, aquela que o povo decide o que deve ser feito. E tem a liderança verdadeira, que é a liderança cristã. A liderança cristã, ela é teocrática. Sabe o que significa isso? Teocrática se baseia naquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Bíblia, palavra do Senhor. Eu não posso entender um liderado, um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um sacerdote, que não leia a Bíblia. Muitas vezes as pessoas me perguntam lá no gabinete: pastor, o que eu devo agir? Como é que eu devo fazer em tal situação? Aí eu pergunto de novo: o que Jesus faria no seu lugar, amado? Quando você não souber o que fazer em determinada situação, como é que Jesus agiria no teu lugar? Você é cristão? Você é seguidor de Cristo? Porque crente até o diabo é, né? Mas temos que ser cristãos, acreditar em Cristo.
Então por que temos dúvidas às vezes em fazer alguma coisa? Como é que Cristo no seu lugar agiria? Como é que Cristo no seu lugar faria? Esse é o tipo de liderança que nós temos que ter. A liderança teocrática. O líder cristão, nesse contexto, não pode ser autoritário, muito menos democrático. Seu compromisso é com a palavra de Cristo, com a mensagem evangélica, com a ética do reino de Deus. É possível que Josué tenha relutado, ainda que a princípio, quanto ao posto da liderança do povo israelita. Eu acredito que ele tenha relutado mesmo, porque a responsabilidade era muito grande, tinha todo o povo ali para ele cuidar. Muitas vezes nós estamos na frente de uma igreja ou na frente de um ministério e tem algumas pessoas. E Josué que estava na frente de todo o povo. Mas o Senhor conhecia o coração dele e sabia que podia contar com ele. Assim como o Senhor conhece o teu coração e sabe que pode contar contigo. É dessa forma que nós temos que agir, meus amados. Dessa forma que nós devemos seguir ao Senhor. E aí eu fico perguntando, será que o líder precisa ter simpatia ou empatia? O que você acha? O que é empatia? Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então o líder, na minha visão, tem que ter empatia. Como é que você gostaria de ser tratado? Trate dessa forma. Como é que você gostaria que as pessoas chegassem e conversassem com você? Aos gritos, aos berros? Ou na mansidão, aconselhando? Então faça dessa forma. Tenha empatia. Se coloque no lugar do outro. O que será que aconteceu com o outro? Entenda o que aconteceu com o outro. Entenda o que acontece dentro da tua igreja, dentro do teu ministério. Por que as pessoas agem como agem? Por que as pessoas fazem o que fazem? Entenda isso. Tua liderança, teu pastorado, teu ministério, o Senhor vai poder trabalhar melhor contigo dessa forma. Vai ter Amém. Glória a Deus. Eu vejo também que o líder deve propor alvos. Significa estabelecer metas e fazer com que esses alvos sejam alcançados. Você sabe para onde está indo? Você sabe aonde deve chegar? O líder tem que saber, amados. Porque senão como é que ele vai levar se ele não sabe para onde está indo? Estabeleça metas. Saiba para onde você vai. Porque quando você caminhar, as pessoas vão caminhar atrás de você. E aí, para onde você vai? Josué sabia o que ele tinha que fazer. Tinha que conquistar uma terra. A terra estava sendo dada a ele, mas era só entrar e tomar posse? Tinha luta, tinha guerra, tinha batalha. Mas o Senhor falou: olha, eu serei contigo. Eu serei contigo. Estabeleça metas. O líder também deve demonstrar competência. Como é que nós podemos ensinar uma coisa se nós não sabemos fazer? Aprenda primeiro, saiba fazer, aí você vai ensinar como deve ser feito. É assim, 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 dessa forma, dessa forma. Tem que ter competência, querido. Peça ao Senhor esse discernimento. Como é que tem que ser feito, Pai? Ah, eu senti no meu coração de fazer. Sentiu no coração de fazer de qualquer forma, está errado. Deus não dá de qualquer jeito. Deus não dá de qualquer forma. Eu aprendi que quando o Senhor falou: vai construir uma arca para mim, Ele deu todas as medidas. Quero que seja assim, assim, assim. Quero que seja de madeira e madeira de acácia. Quero que seja revestida de ouro. Quero que pessoa tal faça. O Senhor já começa a dar todos esses esqueminhas direitinho, amado. É bonitinho. O jeito do Senhor é lindo. O jeito do Senhor é correto. Você sentiu de fazer algo de qualquer forma, não vem de Deus. Repreende. Repreende, não é de Deus. Esses dias chegou uma pessoa para mim: ah, pastor, eu senti no coração de fazer uma campanha aqui na igreja. Amém, como é que vai ser essa campanha? Ah, então, eu não sei direito. Eu falei: então vai orar, querido. Então vai orar. Porque se você não sabe, está me propondo, como é que eu vou saber? Quais são as passagens? Quais são os versículos? Ah, então, pastor, a gente podia falar sobre o servo. Qual deles? Não um monte de servo.
E a gente vai passar uma campanha só falando de cego? Amado, vamos orar mais então? Vamos confirmar, vamos pedir confirmação dos pontos do Senhor? A gente faz. Não estou falando que não vou fazer, nem estou falando também que não foi da parte de Deus. A gente, o Senhor tem que explicar mais para a gente, então como é que vai ser. Não é porque a pessoa chega para você, eu senti da parte, é mesmo? Então vamos confirmar? Não é assim, pastor? Amém. Eu aprendo também, querido, que o líder tem que ter estabilidade emocional. O líder não se deixa levar pelas circunstâncias. Como é que seria nós termos um líder que hoje está rindo, amanhã está chorando, depois está bravo, uma hora está em pé, uma hora está no chão, uma hora está aqui, uma hora está ali. Às vezes você nem sabe onde ele está, né? Acho que está na igreja, não, acho que está em casa, não, acho que está lá, acho que está lá. Queridos, eu tenho que estar no lugar onde meu liderado sabe que eu estou ali. De preferência na casa do Senhor. Amém. De preferência aos pés do Senhor. Mas nós temos que ter constância no nosso ser, nosso posicionamento. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? Amém, Jesus. Isso também serve como crente, amado. Como cristão. Como é que você pode pregar o Evangelho? Como é que você pode falar para uma pessoa que é bom ser crente se um dia você está chorando, outro dia você está rindo, um dia você está bem, outro dia você está mal? Como é que pode ser isso? Que é diferente de termos lutas. É diferente de sermos lá provados pelo Senhor. Bem diferente. Estou falando de constância emocional. Amém? Amém. O líder tem que saber trabalhar em grupo. Tanto os que lidera quanto os que são seus líderes. Eu tenho que saber respeitar os meus liderados e os meus líderes. Eu tenho que saber comandar, como é que eles estão. Um fala uma língua, outro fala outra, outro fala outra. Eu tenho que saber equalizar isso. Dinamizar isso. Saber aproveitar essas ideias. Saber trabalhar esse lado. Amém? Amém. Liderança na igreja é primariamente funcional. Isto é, tem um propósito. Cumprir o plano de Deus aqui na terra. Amém. Nós não somos líderes porque está no organograma. Pastor, presbítero, diácono, não. Tem que ser funcional, tem que funcionar. E dentro da igreja. Josué venceu batalhas. Foi derrotado em algumas. Porque existia pecado no meio do povo. Ele corrigiu, voltou, venceu. Estou falando lá da cidade de Ai. Então nós temos que saber isso, querido. Quando é que pode, quando é que não pode. Quando é que vai, quando não vai. Cidade de Ai, ele quis ir sozinho, pela própria mão. Contra Jericó, ele consultou o Senhor. E o Senhor falou, olha, você vai rodear a cidade. Você vai gritar, você vai tocar trombeta. Eu fico imaginando Josué, um líder militar, acostumado a armas. O que será que ele pensou nessa hora? Mas ele não foi pelo que ele pensou.